Olá, alunos do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos dar uma olhada no número e objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 17 e o objeto de conhecimento é Relações entre os componentes físicos naturais, parte 1. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre o planeta Terra e as zonas térmicas, conceitos de clima e tempo e climas do Brasil. Vamos lá para a nossa aula, acompanhem comigo. Bem, gente, nós iniciaremos a nossa aula nesta bela praia, a Praia da Ponta Negra, aqui em Manaus. E hoje a temperatura está bem elevada. Quanto calor! Aqui estamos em um ambiente caracterizado pelo clima equatorial. Este clima é um dos tipos de clima mais quentes e úmidos e se encontra ao redor da linha do Equador. No mundo, alguns lugares que estão dentro desta mesma zona térmica, a tropical, têm climas bem quentes, como este. E aqui na Amazônia, nós estamos em uma região de clima equatorial, onde as temperaturas são elevadas durante todo o ano, com chuvas abundantes. Estamos bem pertinho da linha do Equador. Por isso, temos a incidência direta dos raios solares. Mas por que será que quem está lá no Polo Norte ou quem está lá no Polo Sul não está sentindo todo esse calor? Será que a intensidade da radiação do Sol e as temperaturas variam ao redor do globo? A resposta é sim. À medida que nos afastamos da linha do Equador, em direção aos polos, encontramos as zonas térmicas temperadas, as zonas térmicas polares, onde as temperaturas são mais baixas e variáveis de acordo com as estações do ano. Essa variação é influenciada pela inclinação do eixo da Terra e também pela forma como a luz do Sol atinge diferentes latitudes. Aqui na Praia da Ponta Negra, estamos experimentando diretamente as condições típicas do clima equatorial, na zona térmica tropical da Terra. Bem, utilizando este recurso, nós iremos observar que a nossa Terra, nem todos os lugares do nosso planeta, eles recebem a mesma quantidade de luz e radiação solar. Observem que a Terra, o nosso planeta, que tem um formato esférico ou quase esférico, pois a nossa Terra não é uma esfera perfeita. Em razão disso, os raios solares, eles atingem a superfície do nosso planeta de forma desigual. Algumas partes do nosso planeta vão receber maior radiação, maior incidência da luz solar e outras partes elas vão receber menor radiação. Por isso, nós temos, em razão desse formato esférico da Terra e devido a ela estar inclinada em relação ao seu eixo terrestre, essa intensidade de calor, ela atinge, né, a superfície de forma diferente. Por isso, nós temos as zonas térmicas da Terra. Observem no globo quais são essas zonas térmicas da Terra. Essas áreas em vermelho, que é a zona tropical ou zona intertropical da Terra, é nela que estão localizadas, nessa zona climática que há maior intensidade, maior incidência da luz solar. Então, nessa região do globo terrestre, na zona tropical ou intertropical, nós vamos ter aí temperaturas mais elevadas. Observem que esta zona ela está localizada aí entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e aí próxima à linha do Equador.
Então, os países, os lugares que estão, as cidades que estão dentro dessa zona, elas têm climas quentes e úmidos, devido a essa grande incidência de radiação solar. À medida que nos afastamos dos trópicos, nós vamos, da linha do Equador, nós temos aí as zonas temperadas da Terra. No hemisfério norte, nós temos a zona temperada norte e no hemisfério sul, nós temos a zona temperada sul. Observem que essas zonas elas estão localizadas entre os trópicos e os círculos polares, tanto a temperada norte quanto a temperada sul. Nessa parte do planeta, a radiação solar ela ocorre de forma menos inclinada. Então, nós vamos ter aí temperaturas mais amenas, nós vamos ter as estações do ano mais definidas, mais marcantes na paisagem. Uma outra zona térmica da Terra é a zona polar ártica e a zona polar antártica. Essa zona climática, nós temos aí uma incidência menor da radiação solar, onde se registram as menores temperaturas do nosso planeta. Essa região, essa zona que está localizada aí nos polos da Terra. O nosso território brasileiro, ele está localizado, devido a ser um país de dimensões continentais, ser bem extenso, ele está localizado em duas zonas térmicas da Terra, na zona tropical e na zona, sendo a sua maior parte, que está localizada na zona tropical da Terra e a menor parte do território brasileiro, que está localizada na zona temperada sul. A seguir, vamos observar as características, acompanhando o nosso texto, dessas zonas térmicas da Terra, que também são chamadas de zonas climáticas. As zonas elas estão localizadas nos polos que recebem luz solar de maneira extremamente inclinada. Então, nós temos a zona polar norte e a zona polar sul. Devido a essa inclinação da luz do Sol, não ocorre o aquecimento da superfície e nelas são registradas as menores temperaturas do mundo. As zonas temperadas, onde nós temos a zona temperada norte e a zona temperada sul, compreendem as áreas onde os raios solares eles atingem a superfície de maneira pouco inclinada. E essa característica vai produzir invernos rigorosos e verões quentes nessa região. E nas zonas temperadas, as estações do ano elas são bem definidas. Então, as estações primavera, verão, outono e inverno, elas são mais marcantes nos lugares que fazem parte das zonas temperadas. As zonas tropicais correspondem, né, às áreas que estão ali próximas à linha do Equador, onde os raios solares incidem na superfície com grande intensidade. As temperaturas na zona tropical ou intertropical, elas são bastante elevadas. Sendo assim, são consideradas as mais quentes do nosso planeta. E nesta aula, nós iremos verificar que o território brasileiro, que está localizado na zona intertropical do planeta, tem alguns tipos climáticos. Mas nós precisamos entender, antes de nós falarmos dos tipos de climas do Brasil, nós precisamos entender dois conceitos importantes e verificar como eles estão relacionados aí, como é que eles estão relacionados com os climas do Brasil. Para que a gente entenda melhor as características de cada um desses climas, precisamos entender a diferença entre esses conceitos, pois muitas vezes eles são confundidos. Esses conceitos são o de tempo atmosférico e de clima.
Quando nós nos referimos ao tempo atmosférico, nós estamos falando do comportamento atual da atmosfera. Então, o tempo atmosférico, ele diz respeito às condições momentâneas da atmosfera. Então, o tempo atmosférico, ele é variável. Ele pode mudar em questão de horas, em questão de semanas, e o clima ele já se refere ao comportamento duradouro da atmosfera. Então, o clima ele vai se relacionar a um comportamento estável da atmosfera. Então, para se definir o clima de uma região, é preciso ser realizado uma série de estudos das suas condições climáticas ao longo de cerca de 30 anos. Então, quando nós dizemos que está muito quente ou muito calor, ou que o céu está nublado, nós estamos nos referindo ao tempo atmosférico, pois é ele que muda momentaneamente. Como disse, podendo mudar de uma hora para outra, de uma semana para outra. Você pode já ter se deparado com uma situação de ouvir no noticiário de TV que o tempo atmosférico está ensolarado. E aí você sai desprevenido na rua e aí, de repente, começa a ficar nublado o céu e depois cair uma pancada de chuvas. O que foi que mudou? Foi o clima ou foi o tempo atmosférico? Aí nós dizemos que a mudança que ocorreu foi do tempo atmosférico. O que mudou foram as condições momentâneas do tempo atmosférico, que é variável. E o clima, ele é mais constante. Bom, nós já vimos aí a diferença entre tempo e clima. Agora que nós já vimos essa diferença, vamos falar dos climas do Brasil. Neste mapa, nós vamos identificar os tipos climáticos do Brasil, observando que nós temos aí 5 zonas climáticas no território. Já vimos que o território brasileiro ele está localizado na zona intertropical do nosso planeta, que é a zona que recebe maior radiação solar. Por isso, no território brasileiro, predominam climas quentes, com elevadas temperaturas. Então, estes tipos de climas que nós podemos observar no mapa, eles se diferenciam. Eles vão ter características de temperatura, de precipitação, de umidade diferentes. Observem a área de abrangência de cada um desses tipos de clima. Toda essa área em verde no mapa corresponde ao clima equatorial. Observem no mapa que a área que está aí de rosa no nosso mapa, ela corresponde à área de abrangência do clima tropical, zona equatorial. A área que está de laranja no nosso mapa corresponde à área de abrangência do clima tropical, nordeste oriental, e essa área que está num tom aqui para mim aparece num tom um pouco, num tom de bege, corresponde à área de abrangência do clima tropical Brasil Central. E também nós temos a área que corresponde mais a essa parte sul do nosso país, que é a área de abrangência do clima temperado. Mas vamos identificar as principais características de cada um desses tipos climáticos. E aí, vamos observar as características inicialmente do clima equatorial. O clima equatorial, ele abrange principalmente a região da floresta amazônica. Observem a área de abrangência desse tipo climático. Vamos destacar aqui, que está em verde no nosso mapa. Onde se estende essa floresta na região norte do país.
Esse tipo climático, ele se caracteriza por apresentar temperaturas médias anuais, né? A gente vai destacar aqui em torno de 26 graus Celsius. E o tipo de vegetação, ou melhor, o bioma que está associado ao clima equatorial é a floresta amazônica. Uma outra característica desse tipo climático, que é o clima equatorial, é que ele tem baixa amplitude térmica. Isso quer dizer que há pouca variação entre as temperaturas máximas e as temperaturas mínimas. Uma característica muito importante do clima equatorial é que ele é quente e úmido, ou seja, apresenta temperaturas elevadas e ele é bastante úmido devido à presença da floresta amazônica, onde, através do processo de evapotranspiração, vai contribuir para essa característica de umidade desse clima. Esse tipo climático, ele ocorre na zona climática tropical e também no clima equatorial, que corresponde ao clima que abrange aqui a região amazônica, nós vamos ter a ocorrência de chuvas abundantes irregulares, ou seja, chove bastante. Então, as médias anuais de índices pluviométricos na região, elas ficam ali em torno de 2.000 a 3.000 milímetros anuais. A seguir, nós vamos identificar as características do clima tropical, zona equatorial. Observem a área de abrangência, que é essa área rosa no mapa, indicando aí a área onde há ocorrência desse tipo climático. Esse tipo climático, ele ocorre nas áreas que estão localizadas ao norte da região nordeste do Brasil. Ele também tem como característica apresentar temperaturas elevadas. Uma outra característica do clima tropical, zona equatorial, é a baixa amplitude térmica, né? Aquela pouca variação entre temperaturas máximas e temperaturas mínimas. Esse tipo de clima, ele também é chamado de clima semiárido. E aí nós vamos ter, lá no Nordeste, associado ao clima zona equatorial, a presença da vegetação da caatinga, que é um tipo de vegetação que está bem adaptado às condições do clima. Então, diferente do clima equatorial, que tem muita umidade, o clima tropical, zona equatorial, ele tem elevadas temperaturas, contudo, há pouca umidade, ele é mais seco. Esse tipo de clima, ele também caracteriza-se pelas estações do ano de inverno seco, com pouca chuva e verão chuvoso. Então, essas aí são as principais características do clima tropical, zona equatorial. A seguir, nós vamos verificar as características do clima tropical Nordeste Oriental. Então, observem aí que a área de abrangência do clima tropical Nordeste Oriental, que corresponde a essa faixa litorânea no território brasileiro, identificada pela cor laranja no nosso mapa. Esse tipo climático ocorre aí nessa região que está localizada em uma sub-região da região Nordeste, que é a sub-região da Zona da Mata. Ele estende-se em uma faixa litorânea desde o estado do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Então, a vegetação, as formações vegetais das restingas, dos manguezais, são formações vegetais que estão associadas ao clima tropical Nordeste Oriental. Esse tipo climático, ele também é conhecido como
tropical litorâneo. A temperatura média anual do clima tropical nordeste oriental, ela fica ali em torno de 25 graus. A seguir, vamos falar das características do clima tropical Brasil Central. Observem a área de abrangência desse tipo climático no nosso mapa, que corresponde a essa área aí que aparece num tom de rosa. Para mim aparece um pouco rosa, né? Não sei como aparece para vocês aí, mas corresponde a essa parte aqui, que está com essa cor no mapa, e a gente pode comparar com a nossa legenda. O clima tropical Brasil Central, ele ocorre nas áreas que estão localizadas na região sudeste, na região centro-oeste, principalmente, e grande parte do nordeste. Então, aí na parte central do Brasil, principalmente na região centro-oeste, nós vamos ter a ocorrência desse tipo climático. Ele se caracteriza por verões que são chuvosos e no inverno ocorre pouca chuva e eventos de estiagem, né, onde não vai haver a ocorrência de precipitação. Então, nós temos aí um tipo de vegetação, um bioma que está associado ao clima tropical Brasil Central, que é o bioma do Cerrado. Outra característica do clima tropical Brasil Central é que eles apresentam temperaturas médias anuais que variam entre 20 e 28 graus Celsius. E o outro tipo climático que ocorre principalmente na região sul do Brasil é o clima temperado, que também é chamado de clima subtropical. Observem no mapa, na cor azul, a ocorrência desse tipo climático, que é o clima temperado. Então, ele ocorre principalmente na região sul do Brasil. Ele tem como características que ele apresenta a temperatura média anual nas regiões onde há ocorrência desse tipo climático, ela fica ali em torno de 19 graus Celsius. Então, é nessa parte do território brasileiro, na região sul do Brasil, em boa parte dela, que se registram as mais baixas temperaturas, onde nós vamos ter a ocorrência de neve, de geadas, principalmente em áreas serranas. Uma outra característica desse tipo climático é que no inverno as temperaturas elas são muito baixas, ocasionando geadas e neve. Como disse, e no verão as temperaturas elas já são bastante elevadas aí durante o período do verão. As chuvas elas são bem distribuídas ao longo do ano. As condições atmosféricas, os fenômenos atmosféricos que ocorrem no território brasileiro são objetos de estudo de algumas ciências. Mas nós temos uma ciência que se ocupa de estudar esses fenômenos atmosféricos, as condições da atmosfera, as condições de temperatura, de umidade, de precipitação, que é a meteorologia. Então, a meteorologia, ela é essa ciência que estuda os fenômenos atmosféricos. Então, nas estações meteorológicas, nós vamos encontrar alguns equipamentos que são utilizados para fazer os estudos, para realizar as previsões do tempo. Alguns desses equipamentos que são utilizados nas estações meteorológicas são os pluviômetros, os barômetros, os radares, que hoje são muito utilizados para fazer as previsões do tempo.
As previsões do tempo, quando elas estão relacionadas até 24 horas, elas são bastante confiáveis. Mas as previsões do tempo, quando elas se referem a um tempo um pouco mais longo, se referindo a vários dias ou semanas, pode ocorrer aí algumas mudanças. E por falar em previsão do tempo, a gente vai mostrar aqui para vocês a previsão do tempo em tempo real, utilizando esse mapa, utilizando aqui as informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E aí nós temos o mapa do território brasileiro, e aí nós temos as previsões para o dia de hoje. Observem, por exemplo, que na cidade de Manaus, de acordo com as previsões do IMET, teremos muitas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E, de acordo com a previsão do IMET, as temperaturas máximas elas estão em torno de 34 graus Celsius e a temperatura mínima está em torno de 25 graus Celsius. E aí nós vamos ter também, observem, a umidade prevista aqui na cidade de Manaus, em torno de 88% a umidade máxima e 50% a umidade mínima, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Bem, nesta aula nós observamos aí as características das zonas climáticas da Terra, observando que o território brasileiro está dentro da zona intertropical do nosso planeta, por isso a predominância de climas quentes na maior parte do território brasileiro. E com isso nós verificamos também os tipos climáticos do Brasil, entendendo as principais características de cada um desses tipos de clima. E é importante destacarmos que os climas do território brasileiro, eles variam, eles se diferenciam, né? Trazendo aí condições de temperatura, de umidade, de pressão atmosférica, diferentes de um clima para o outro. Bem, esses foram os nossos principais aí destaques relacionados aos climas do Brasil. Até a próxima aula.